aí, tudo bem? Hoje a gente vai voltar no tempo para entender como um documento super discreto, quase esquecido, foi a faísca que começou a revolução global que conecta todo mundo hoje. Olha, essa data, 7 de abril de 1969, pode não significar muito para a maioria das pessoas. Não foi o lançamento de um produto famoso, nada disso. Foi algo bem mais silencioso, mas que mudou tudo. Então, o que tem de tão especial nesse dia? A resposta, olha que curioso, está num tipo de documento que, até hoje, meio que dita regras de como a internet funciona. Esse documento é o tal do Request for Comments, ou RFC. Pensa nele como se fosse o manual de instruções da internet. E o primeiro de todos, o RFC-1, foi publicado exatamente nesse dia. Foi basicamente o primeiro passo para criar uma língua que todos os computadores pudessem falar. E o mais incrível é que o próprio autor, o Steve Crocker, disse que o trabalho dele foi um memorando totalmente esquecível. Mal sabia ele que estava assentando o primeiro tijolo do mundo conectado que a gente conhece. Mas de onde veio essa necessidade de conectar computadores? A história não começa num laboratório de tecnologia, e sim no meio da Guerra Fria, por causa de uma preocupação militar. Nos anos 60, computador era isso aí que a gente está vendo. Umas máquinas gigantescas que ocupavam uma sala inteira e, o mais importante, totalmente isoladas uma das outras. Elas não conversavam. A ideia de conectar essas coisas era pura ficção científica. Essa jornada toda começou por causa da corrida espacial. A resposta dos Estados Unidos ao satélite Sputnik foi criar a ARPA. E isso inspirou a gente como cientista JCR Licklider a sonhar com uma rede galáctica. O resultado de tudo isso, em 1969, nasceu a ARPANET. E aqui está o ponto central. O objetivo não era entretenimento, não era comércio. A missão era criar uma rede que não tivesse um ponto fraco, um centro. Uma rede que, mesmo que parte dela fossem destruídas num ataque, continuaria funcionando. Ok, a ideia era genial. Mas como fazer isso virar realidade? Como é que se faz máquinas de fabricantes diferentes, que falavam idiomas diferentes, conseguirem se comunicar? A primeira solução foram os MPs. Eles funcionavam tipo uns tradutores e carteiros ao mesmo tempo. Um computador mandava uma mensagem, o MP quebrava ela em pacotinhos e enviava pela rede. Lá na outra ponta, outro MP recebia e montava a mensagem de novo. Eles eram basicamente os avós dos nossos roteadores de hoje. Mas o verdadeiro pulo do gato, o que mudou o jogo de verdade, foi a criação do TCP/IP. Antes dele, cada rede era como uma ilha, com seu próprio idioma. O TCP/IP virou a linguagem universal dos computadores, permitindo que todas essas ilhas se conectassem para formar a rede das redes. E o segredo do sucesso estava aí. Os princípios do TCP/IP eram super simples e abertos. Ninguém era dono, ninguém precisava pedir permissão para se conectar. Foi essa filosofia, meio anárquica e descentralizada, que permitiu que a internet explodisse em tamanho, superando todas as redes privadas e controladas da época. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a fase em que essa rede, que era de militares e acadêmicos, começou a entrar nas nossas casas. Muita gente vai lembrar daquele barulhinho clássico da internet discada, que ocupava a linha do telefone. A chegada da banda larga mudou completamente o cenário. A conexão passou a ser permanente, rápida e abriu a porta para um universo de coisas novas, como streaming de vídeo e jogos online. E essa evolução não para, ela acontece até hoje. Um ótimo exemplo é uma coisa que a gente usa todo dia, o e-mail. Ele também teve que se adaptar para lidar com os novos desafios que foram surgindo. Para entender isso, pensa no problema do spam. Originalmente, o e-mail usava a porta 25. Mas com tanto lixo eletrônico, a comunidade da internet se juntou para mudar o tráfego para uma porta mais segura, a 587. Foi um jeito de criar um sistema melhor para todo mundo. E isso nos traz para os dias de hoje, um momento em que a internet deixou de ser um lugar que a gente visita para se tornar o ambiente onde a gente vive. Os números mostram bem isso. No Brasil, por exemplo, a gente já via que 68% das empresas tinham banda larga. Ou seja, a rede não é mais um luxo, virou infraestrutura essencial para a economia e para a sociedade. O crescimento foi uma coisa de louco. Pensa só, em 1983 a rede tinha uns 100 computadores conectados. Pouco mais de 10 anos depois, em 94, já eram centenas de milhares de servidores. A rede ficou tão grande que virou algo impossível de mapear. Hoje, todas essas ferramentas que a gente usa no dia a dia, de mensagem instantânea, a rede social,
são construídas em cima daqueles protocolos criados décadas atrás com o objetivo de sobreviver a uma guerra. E para onde a gente vai agora? Essa frase resume bem a ideia. A internet tende a ficar cada vez mais onipresente, quase invisível, como a eletricidade. Ela simplesmente vai estar lá, em tudo. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se a primeira revolução foi conectar os computadores e a segunda foi conectar as pessoas, o que acontece agora que a própria rede está se dissolvendo no nosso ambiente? Qual vai ser a próxima grande transformação? A história, com certeza, ainda não acabou.